Louvado seja Deus. Queria compartilhar alguns princípios com vocês e vamos ler somente um versículo hoje, talvez. Vou fazer referência de um outro texto, mas o Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 40, que fala sobre a infância de Jesus. Lucas, que é um médico, ele faz uma descrição do desenvolvimento da vida, desde o embrião, desde o início da vida de Jesus até a vida perfeita, quando ele tem a sua ascensão ao céu. É uma descrição completa, vale a pena ler o texto do Evangelho de Lucas para ter essa compreensão. Aqui já é uma parte dessa descrição da vida de Jesus. Lucas 2,40. Todos acharam? Isso. É muito simples. Vou ler na Nova Versão Internacional, que diz assim: o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e graça. Enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. É um texto que nós conhecemos já há muitos anos, não é? Penso que aqueles que já leram a Bíblia várias vezes quase conhecem esse texto de coração, de cor. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e graça, e a graça de Deus estava sobre ele. Como a gente tem costume de ler na outra tradução, às vezes, mesmo lendo aqui, a gente é traído pela expressão, pela construção da frase, que é um pouquinho diferente. Ser gente, ser humano, tem essa dimensão do crescimento. Nós, como homens, precisamos crescer sempre. No meu caso, fisicamente, aconteceu um fenômeno. Só comecei a crescer para os lados e etc. Mas o pastor Jaime Graça disse: você tem ombro, você tem uma estrutura que era para crescer, mas aí fiquei desse tamanho mesmo. Mas não sou complexado, porque você conhece uma pessoa complexada pelo salto do sapato. Se ele tem um salto assim, desses caprichados, olha, pode crer que tem alguma dificuldade na questão da estatura. Ser gente significa crescer. Não importa a nossa idade, não importa a nossa condição humana. Quantos somos seres humanos, nós crescemos. E esse é o processo na vida de Jesus. E as dimensões que ele estava crescendo eram estas. Ele crescia no sentido da sua estatura, do seu físico. Ele se desenvolveu. Por isso que nunca ficamos pensando no menino Jesus de Nazaré. Pensamos que aquele menino teve um desenvolvimento, um crescimento. E também há uma outra dimensão, que é a dimensão da sabedoria, a dimensão intelectual, da compreensão das coisas. Isso daqui tem muito a ver com o processo que nos faz ser adultos. Apesar do texto se referir a Jesus como menino, ele se tornou um ser adulto, maduro, que Paulo vai se referir a isso em 1 Coríntios 13. Quando eu era menino, eu cuidava das coisas de menino, agora eu cheguei a ser adulto, cheguei à maturidade. Então é o crescimento nessa etapa. E também a etapa espiritual, que é a dimensão espiritual, melhor dizendo, que a graça de Deus estava sobre a vida de Jesus. Então a palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje é deste crescimento. E existem outros elementos que eu vou agregar aqui na nossa fala, para a nossa reflexão e edificação espiritual. Essa ideia do desenvolvimento é muito importante.
especialmente quando nós pensamos na nossa esposa. As mulheres estão há muito à frente dos homens, há muito. Eu estudei na universidade numa classe que a maioria era de mulheres. Não era uma maioria daquelas assim absolutas. Esses dias participei de uma formatura na Universidade Federal de Minas Gerais, um curso de enfermagem. Em 40 formandos, somente 4 homens, 10%. Os demais eram as enfermeiras padrão. Mas as mulheres, elas não deixam de crescer. Elas estão em uma tarefa exatamente de crescimento. Então aqui tem um desafio para nós, de crescer, como também está em crescimento o nosso próprio cônjuge, e os nossos filhos, os nossos amigos. Coisa mais triste na vida é quando a pessoa se estaciona, quando a pessoa pensa que já atingiu o máximo da sua existência. E esse encontro de homens, um dos desafios é esse: continuar nesse processo de amadurecimento e nos tornarmos pessoas. Mais do que a ideia de honra, é a ideia de uma pessoa madura, que vai influenciar a família, que vai influenciar a igreja, que vai influenciar a vizinhança, a sua carreira profissional. É uma pessoa que está no processo de crescimento. Graças a Deus, no período que eu conhecia Jesus, com meus 17 anos, eu sempre compreendi, pela convivência com pessoas extraordinárias que Deus colocou ao meu lado, que a nossa vida deve ser um processo de contínuo crescimento. E é interessante que o crescimento tem algo que eu queria destacar assim logo no início. É baseado naquele texto de João Batista: convém que ele cresça e que eu diminua. Porque crescimento significa o aumento de Cristo em nós. Quando Cristo cresce em nós, nós crescemos como pessoas, como marido, como pai, como um ser humano, como um cidadão. Nós crescemos e nós passamos a influenciar por esse crescimento, pela presença de Cristo em nós. Então, crescimento não é aquilo que às vezes nós usamos aquela expressão grande servo de Deus. Ainda não inventaram a fita métrica para medir quem é grande servo de Deus. Não inventaram isso. Esqueça isso. Porque o crescimento, a estatura é Cristo. A maior estatura de todas as estaturas é Cristo. É o varão perfeito. Estão lembrados dessa referência do apóstolo Paulo? Então o nosso desafio é chegar a essa estatura como seres humanos, como gente. Nós já vamos falar sobre isso. Uma coisa importante que vocês já devem ter nessa jornada de se reunirem, devem ter compreendido que nós precisamos de amigos que são considerados mentores. Essa palavra não é assim o máximo, eu não sou assim namorado dessa palavra, desse termo mentor, mas é um termo que nós usamos aí por aí, ouvimos muito essa ideia de mentor. Mentor traz a seguinte ideia: é alguém mais sábio do que eu. Uma coisa que nós devíamos compreender desde sempre é que nós não nos bastamos, nós não somos absolutamente sábios. Nós precisamos da sabedoria de alguém. E quanto mais amadurecemos, entendemos que mais sabemos que não sabemos. E que precisamos, às vezes, uma palavra de um companheiro de oração, aqui do homem de honra. Uma pequena palavra vai te dar um direcionamento maravilhoso. Às vezes é uma leitura bíblica, às vezes é uma leitura de uma literatura cristã ou não,
Por isso que quem está congregado em uma igreja, em uma comunhão, em um ministério, já sai na frente de muitas pessoas. Isso é notável. Quando as crianças, os nossos filhos, os netos de alguns irmãos aqui que são avós, são educados na igreja, eles têm uma desenvoltura para falar, para desenvolver, que as outras crianças, os outros jovens não têm. A filha de um amigo, que hoje já é pós-graduada e está no seu doutorado em arquitetura na Universidade Fluminense, filha do nosso querido pastor Lúcio Ariovaldo Santos, que é meu companheiro, meu amigo. O irmão Lúcio disse que uma vez, uma aula de arquitetura na universidade, ela ia da graduação, porque o mestrado dela foi aqui na USP, agora o doutorado voltou lá para o Rio de Janeiro. Na graduação, as pessoas levavam o seu projetor, o seu laptop, o seu tablet, faziam exposições nos telões, etc., e impressionavam os professores. Essa jovem, filha de pastor, filha de professores, que a mãe também é professora, levou um cartaz, um flip chart, e fez desenhos lindos, passou a noite estudando, desenvolvendo o seu trabalho, e fez uma exposição que o professor disse: onde que você aprendeu isso? Ela disse: eu aprendi no convívio com meus pais. Seus pais são professores, meu pai é pastor e é professor também, a minha mãe é professora de matemática. Olha essa desenvoltura. Então quem está nesse convívio da igreja vai encontrar palavras sábias, exemplos extraordinários, vai encontrar algo que está se tornando raro. Você vai encontrar pessoas sinceras, honestas, que querem acertar na vida, que querem ser pessoas semelhantes a Jesus. Isso é maravilhoso. Não existe um ambiente em que se possa trabalhar isso. E não é só no templo, não é só aqui na capela, é no convívio. E nesse convívio que vocês têm, o irmão Levi estava dizendo como às vezes os irmãos se reúnem, um grupo, na casa de alguém para conviver, e é assim mesmo. Convém que Cristo cresça e que eu diminua. O crescimento é Cristo em mim, é o aumento de Cristo em mim. Precisamos de mentores, dessa pessoa mais sábia do que eu, mais consagrada do que eu, mais santificada do que eu. Quer dizer, nós precisamos ter na nossa referência alguém que é mais do que somos. Uns anos atrás, décadas, essas referências estavam na família. Era um tio, era às vezes o avô, e hoje isso foi fragmentado. Então nós precisamos destacar pessoas que tenham essa condição para nos oferecer alguns elementos mais do que nós temos de recurso pessoal. Como é bom você saber que tem pessoas que você pode contar. Ontem eu estive com um pastor, porque é o nosso ambiente. Ele disse: pastor, eu estou precisando de um amigo, e me chamou. E esses dias, como disse o pastor André, fiz aniversário, 61 anos de idade, sou de 2 de agosto de 1953, sou aposentado, estou ganhando muito bem da Dilma, e se você também é aposentado, depois vamos fazer uma associação para emprestar dinheiro para quem desejar, aqui dos irmãos, e graças a Deus, e se não tivermos dinheiro, pelo menos orar por vocês, nós iremos.
esses valores da nossa humanidade precisam ser recuperados. E já estão sendo recuperados no ambiente aqui do ministério. Primeira coisa, ser gente. Qual é a marca de ser humano que nós já destacamos aqui? Uma delas, ele cresce. O ser humano que para, que estaciona em qualquer dimensão da sua vida, ele está perdendo o traço fundamental da humanidade, que é se aprimorar, que é crescer. E isso vale para tudo, menos para a barriguinha aí, que alguns irmãos já estão fazendo assim, não é? Menos aí é que é a coisa mais séria, que nós temos esse problema. Como disse lá o irmão porto-riquenho que eu conheci nos Estados Unidos, ele quis fazer um elogio aos brasileiros. Ele disse ao irmão Luciano, estamos sabendo que os brasileiros, assim que nascem, já tem uma pelota, tem uma bola nos pés. Eu disse, é verdade. E depois que fica adulto, carrega a bola assim na barriga e tal. Por aí. Ser gente. Ser gente significa que você se cansa. O sistema econômico que nós estamos, desde pequeno aprendemos isso. Você tem que trabalhar, você tem que produzir, você tem que fazer isso. Às vezes incutiu na sua mente, formou a sua mente, que você não tem nem a possibilidade de descansar. Há um filósofo aí muito famoso, dá umas palestras por aí, caríssimas. Ele é mantenedor de uma casa de repouso em Serra Negra. E ele disse, quando você entra lá na casa de repouso, que eu apoio, que eu falo para que ela se desenvolva, primeira frase que você lê é, aqui é lugar de repousar. Bom dístico, é um bom mote para uma casa de repouso. Ser gente significa que você se cansa, porque Jesus se cansou. Nós nos cansamos. E quando você se torna uma pessoa frágil, dizendo, hoje eu estou cansado, hoje eu estou doente, hoje eu estou com fome, hoje eu não estou com fome, e etc. Todas essas manifestações humanas, isso significa que você é gente. Porque ser cristão não significa ser dotado de alguma espiritualidade que você vai poder fazer todas as coisas. Isso é equívoco. Que Jesus não foi assim. O nosso modelo é Jesus. Ele foi uma pessoa que exatamente tinha esse traço da humanidade. Jesus fez uma das coisas mais humanas que existe. Ele mamou. Ele sugou leite materno de Maria. Ou você acha que não, foi uma madeira ou alguma outra coisa, se um anjo vinha lá amamentar Jesus, o que que você imagina? Jesus era gente. Coisa boa é quando nós encontramos com alguém humanizado. Há um escritor que eu gosto muito, está aí muito falado agora no Brasil, é um moçambicano, Pia Couto. Ele diz que a nossa humanização vem da nossa animalidade. Quer dizer, ele é biólogo e é darwinista, ele crê na evolução das espécies. Ele crê que o que nos faz ser humanos é o aspecto da nossa ancestralidade animal. Que equívoco, hein? Uma pessoa brilhante. O que nos faz humanos é lembrar que Jesus foi ser humano e temos a imagem de Deus em nós. E isso deve nos fazer gente. Eu gosto de ser gente, de andar com gente, porque às vezes nós caímos nessa cilada que o ambiente espiritual
vai nos fazer seres com uma característica que não a característica mais bela que Deus deseja ver em nós, que é o lado humano, mas embelezado pela presença de Jesus em nós. Louvado seja o nome de Jesus. Então, esse primeiro aspecto, ser gente. Segunda coisa, ter amigos, que eu acredito, pastor André, é um dos propósitos do Ministério Homens de Honra, é fazer amigos, ter amigos. Eu tenho amigos muito ligados, muito chegados. De vez em quando nós tomamos um café, pastor André e um outro amigo, Wilson Roberto, que o pastor André inclusive convidou para estar aqui, mas ele não veio. Interessante, quando ele esteve na Alemanha um tempo atrás, visitando os familiares do seu genro, ele me trouxe um presente, 2 presentinhos, um esse daqui, cartão, e o outro foi essa pedrinha, que eu trouxe aqui para servir de ilustração. Essa pedra veio de um monte dos Alpes alemães, lá na Alemanha, Suíça, naquela área, chamado Zugspitze. Zugspitze. 2.964 metros de altitude. Lá naquela altura, o Wilson pegou a pedrinha. Eu vou levar para alguns amigos. E se ele pensou em trazer essa pedra para o Luciano, aí então eu fico super realizado. Está na minha estante com outros presentes que eu tenho. Presente de amigo não é algo caro, é algo significativo. Eu já ganhei a canetinha do Homens de Honra pelo Levítico, do ministério, já me deu uma cadeira. Essa caneta, Levi, vale para mim tanto quanto uma caneta que eu ganhei, dessas que custam quase R$1.000, que um irmão ganhou e disse: eu vou dar para o irmão do céu, e me deu. Essa caneta era tão assim magistral que um dia eu fui assinar um documento da igreja, tinha um outro pastor perto e disse: ela é verdadeira? Você nota que quem é possuidor não é uma pessoa assim nesse nível. Então ele já desacreditou que fosse uma caneta autêntica, que é a famosa Mont Blanc. Amigo é uma pessoa que te diz coisas, traz pedrinhas e às vezes te dá umas pedradinhas. Eu tinha um amigo no Correio Popular, onde eu trabalhei 7 anos, antes de estar dedicado ao ministério, que agora já são 37 anos. Comecei a trabalhar com 15 anos no Correio Popular. E eu tinha esse amigo. Depois vocês que estão filmando aí, editem, porque é uma coisa assim grosseira. Esse é um amigo carioca, mas um dos belos amigos que eu tive. E preguei muito o evangelho para ele. Não sei se eu não sei especificamente se ele teve experiência, mas ele dizia assim: amigo é aquele que diz para você: você está com mau hálito. Se eu disser isso para minha esposa, eu apanho. É melhor você levar uma balinha e dizer: olha, você está precisando chupar uma balinha, uma pastilhazinha. Amigo te diz isso porque ele é seu amigo. Ele não é uma pessoa que vai se afastando enquanto você fala, porque ele está suportando aquele hálito pesado. Amigo diz: está com mau hálito, vamos ali no padaria, vou te comprar uma balinha. Isso é amigo. Amigo, segundo os provérbios de Salomão, esses amigos, eles vão fundo no nosso ser.
O ministério de honras é assim. Ele não precisa ficar dizendo essas coisas que eu acabei de dizer. Não precisa dizer isso. Mas sendo sincero com o amigo, porque ele lhe quer bem. Quando isso está faltando na família, às vezes isso se estende para a igreja, se estende para outros campos. A melhor coisa assim, modo de falar, que eu conheço é essa amizade sincera e que brota dentro de casa, com a nossa esposa, com os nossos filhos. Apesar de os filhos, especialmente, serem de uma outra geração, serem diferentes, nós podemos estabelecer um diálogo, uma amizade e também ter esse desenvolvimento que nós falamos. Então, ficamos assim, o tempo já se esgotou e eu ainda tenho mais umas coisinhas. Pode ser mais 5 minutos, pastor André? Pode ser, irmãos? 5 minutinhos para a gente fechar. Seja gente, tenha amigos. Outro princípio que é um valor para uma vida mais humanizada. Seja generoso. Eu não preciso de nada no sentido material. Não preciso. Interessante que eu ia fazer uma mudança de celular. Minha filha, que já está trabalhando, investimos na vida dela, me deu um celular. Eu disse: vamos parcelar, filha? Não. Vamos, quanto que é? 600 e poucos reais. Eu vou comprar à vista. Me deu de presente agora, dia 2. Glória a Deus. Ontem foi em casa, uns irmãos aí me deram aqui um sapatinho, mas beleza. Essa camisa que eu estou, o ano passado fui dar umas aulas em São José do Rio Preto. No dia do meu aniversário, minha esposa me liberou. E eu disse: não ligue para lá, não fale para ninguém. Aí chegou lá no dia mesmo, só uma pessoa estava sabendo. Aí teve uma forma que, dizendo: irmãos, eu vim aqui porque eu amo esse trabalho e amo os irmãos, etc. E é meu aniversário, mas eu não quero nada. Irmão, teve festa, teve tudo, teve presente, teve... Aí eu disse: o ano que vem eu volto aqui, meus irmãos, na mesma data. Amizade, generosidade. Como é bom você repartir, compartilhar, ser generoso, porque quem é generoso colhe generosidade. Isso daí eu tive exemplos em família, na igreja. Quanta gente generosa que está disposta a fazer algo que não precisa ser custoso assim, de uma alta monta, de uma coisa elevada, uma coisa simples, mas mostra generosidade. Isso revela a presença de Jesus em nós. Porque as pessoas estão pensando levar vantagem. As pessoas estão pensando ganhar. Acima de tudo, eu quero ganhar. Mas nós podemos entender que faz parte da alma cristã a generosidade. Louvado seja o nome do Senhor. O que a gente tem para compartilhar? Isso não é só no sentido, às vezes, de roupa, de alimentação. Nós podemos compartilhar tantas coisas. Uma delas nós já tivemos aqui: abraço. Eu estou lendo sobre o abraço. Isso é de graça, por enquanto, porque o capitalismo tem um negócio de fechar com tudo. Daqui a pouco está cobrando também para dar um abraço. Mas por enquanto é gratuito, é de graça você dar um abraço em alguém. Isso significa: eu estou te recebendo. E aí você nota que tem abraços tão diferentes. E aí vai. Seja generoso. Quarto lugar,
Tenha respeito por Deus, pelos mestres da vida, que são seus irmãos, avós, tios, primos, às vezes irmãos, pastores, mestres, até professores. Tenha respeito por essas pessoas. Isso aqui está sendo perdido, essa falta de respeito, inclusive pelos de mais idade, inclusive pelas crianças, inclusive pelos embriões que as pessoas estão matando. Nem nascendo nasce, já vamos abortar, está faltando respeito pela vida, pelo outro. Eu não sei se vocês acompanharam, eu acompanhei assim 2, 3 episódios, quando os bombeiros resgataram, e a defesa civil resgataram as pessoas que estavam lá debaixo daqueles escombros, lá em Aracaju, se não me engano, foi? Aracaju, e eles foram resgatados. E aí depois os bombeiros, o pessoal da defesa civil, achei extraordinário, eles celebraram, dizendo: esse é o nosso papel, é preservar a vida humana. Vocês sabem que na época da Swift, eu era menino, por favor, já falei minha idade aqui. Na época da Swift, que leva o Maio Swift, inclusive, havia um amigo, que era um amigo universitário, estudou na Unicamp, engenharia de alimentos, que chegou a dizer, ele era estagiário na Swift, ele chegou a dizer para o chefe dele: se vocês não abaixarem essa taxa de conservante, de outros elementos químicos que são prejudiciais à saúde, eu vou denunciar. Ele disse: se você denunciar, você perde o seu estágio. Eu disse: já perdi meu estágio, que eu vou denunciar se não abaixar a taxa. Será que nós buscamos o nosso emprego, o nosso estágio, ou buscamos o respeito pelo outro, pela vida e pelas outras pessoas? Nós precisamos resgatar isso para a glória de Deus. Quinto lugar, eu já falei um pouquinho disso, vou passar assim por cima. Pratique o repouso. Pratique. É bom. Hoje mesmo eu tive um momento assim de uns 5 minutinhos, nem 10, só dar uma esticada, tomar um banho, preparar algumas coisas que eu tinha que preparar e depois vir para cá. Só de fazer isso, e aqui eu sei que tem irmãos, é muito provável que a grande maioria veio direto do trabalho, estão aqui na luta do dia a dia. Pratique o repouso. Dizia o pastor em média, Dr. Fábio Damasceno, muitos anos atrás, ele esteve aqui no encontro nosso da igreja. Ele disse: as pessoas hoje dormem por exaustão, não está aguentando mais 1 hora, 2 horas da manhã, já olhou o computador, jogando, desmonta. E no outro dia está faltando repouso para ter uma qualidade de vida, de reflexão, de etc., até de família. 6º lugar, só tem 7, estou terminando. Opte ou escolha o permanente dentro do possível. Hoje é difícil escolher alguma coisa que vai permanecer, pelo menos vai ter uma longa duração. Hoje você compra uma coisa como um celular como esse, daqui a pouco as pessoas assim, o sistema está buscando que você troque o seu aparelho. Opte pelo permanente. Quando você for escolher, você diz: isso aqui vai ser permanente, isso aqui vai ter uma durabilidade, isso aqui vai, ou já tem um vencimento previsto rapidinho. 7º e último lugar, não há princípio mais belo e ético do que esse: tudo quanto vocês querem que os homens vos façam, assim fazei vós também. Mateus capítulo 7, versículo 12. Chamava a regra de ouro de Jesus.
É mais do que regra, é um princípio para a gente vivenciar. Tudo que você quer do outro, realize para ele, viva para ele. Que Deus abençoe a nossa vida, Deus abençoe a nossa família, Deus abençoe o ministério e nos faça ter essa beleza de Cristo através de nossa humanidade. Na Igreja Nazarena, uma coisa que nós repudiamos e não queremos é a carnalidade, que é exatamente a manifestação do nosso lado obscuro, ruim, pecaminoso. Mas se o Espírito Santo nos santificar, restará a humanidade. A humanidade Deus não tira de nós, pelo contrário, Deus embeleza. Deus faz a nossa humanidade ser semelhante à humanidade de Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar? Vamos ficar de pé. Põe a mão no ombro de um colega, de um amigo, que depois você vai dar um abração gostoso. Graças rendemos a Ti, ó Deus, pela amizade, pelos valores que nós expusemos hoje na Tua palavra, e Te louvamos pelo crescimento que o Senhor está realizando em nossa vida espiritual, nossa vida do intelecto, da sabedoria e também da nossa vida física. Senhor, se houver uma dificuldade física, uma enfermidade, uma anomalia aqui entre o nosso grupo de irmãos aqui presentes, que o Senhor venha restaurar e curar para a Tua honra, para a Tua glória. Que esta reunião faça bem, que a grandeza do Senhor seja vista na vida dos irmãos. Se há uma dificuldade de equacionar, de aconselhar, algo a ser decidido nessa área da sabedoria, ó Deus, dá a sabedoria que vem do alto, dá a sabedoria que vem daqueles irmãos mentores da nossa vida, para que possamos ser bem-sucedidos para a Tua honra e para a Tua glória. E na nossa vida espiritual, que a nossa vida seja uma vida aberta à obra e à presença do Teu Espírito Santo. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.